Glória a Deus, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para celebrar, para bendizer, para adorar a Deus, para receber a sua poderosa palavra. Como é bom nesse momento separado para Ele, nós estarmos aqui reunidos. É uma enorme alegria para nós da Norway estarmos recebendo você que nos assiste, que nos ouve, que está aí sedenta por receber mais uma vez a palavra de Deus. Uma alegria no nosso coração é certa de que Deus, Ele há de mover dentro de nós coisas sobrenaturais e extraordinárias. Nós estamos aqui muito felizes por podermos junto contigo celebrarmos ao nome de Deus, a adorá-lo, a reverenciá-lo, a fazer aquilo que nós somos chamados. Eu quero aqui iniciar a instrução dessa noite, esse culto de celebração da Norway, lhe convidando antes para, logo mais você vai estar vendo aí na tela, um QR Code que faz com que você tenha acesso direto ao WhatsApp da Norway. Esse WhatsApp, como nós sempre dizemos, é um WhatsApp que te permite chegar, se aproximar mais de nós, de modo que você consiga ali não só tirar dúvidas, conhecer mais o ministério. Também você pode estar ali pedindo, solicitando oração, ajuda. De alguma forma nós podemos estar contigo nessa caminhada de uma forma mais aproximada. Porque sim, você tem nos acompanhado no Facebook, tem nos acompanhado também no YouTube, no Instagram. Ali nós sempre estamos levando um alimento, um alimento fresco para você. Mas o WhatsApp, pela leitura do QR Code, vai te aproximar exatamente da Norway de uma forma mais efetiva, onde você vai poder dialogar conosco, você vai poder falar conosco. Isso vai ser muito interessante e importante para a nossa caminhada e para a sua caminhada. Eu quero ainda também te lembrar, nós temos aí na tela, logo mais aparecendo, o número do Pix da Norway, para você que sentiu um desejo no seu coração, por meio do Espírito Santo, de estar ajudando, de estar cooperando, contribuindo com o Ministério Norway, para que os seus projetos, eles tenham seu andamento completo, com a ajuda, com o apoio de cada um. Você é muito bem-vindo também para nos ajudar, ofertando, dizimando, enfim, aquilo que Deus tocar no seu coração. Hoje, nós vamos falar de algo muito poderoso, mas antes disso eu quero orar com você. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo, junto com cada um daqueles que estão conosco nesta noite, eu quero aqui buscar a tua face, prostrar-me diante do Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor esteja recebendo, Senhor, a nossa adoração, recebendo a nossa oração, que o Senhor possa ver no nosso coração verdade, que o Senhor possa ver no nosso coração uma vontade de estar diante do Senhor, de receber uma direção. Nós estamos aqui, damos a Ti toda a honra, toda a glória, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que tem nos ajudado a cada dia na nossa caminhada, e nós queremos poder, em nome de Jesus Cristo, buscar a Tua face hoje, sermos transformados poderosamente, que essa palavra ela encontre no nosso coração um lugar especial, e ela possa construir dentro de nós uma nova pessoa, uma nova mentalidade, um novo caminho, e que seja a Tua vontade em nós, não a nossa vontade, mas a Tua vontade em nós. Portanto, receba a nossa adoração, dê-nos a direção, revela, nós precisamos da revelação, Senhor. Então, revela sobre nós o que o Senhor quer nessa noite, nesse dia, nessa instrução, no nome de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos falar sobre os 2 princípios para uma vida bem-sucedida. Eu acho que na caminhada nossa, existe sempre uma imensa vontade de sermos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Como eu sempre digo, ninguém constrói já pensando na desconstrução. Ninguém constrói para projetar já a destruição daquilo que foi construído. Todos nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos empreender, naquilo que nós vamos investir, naquilo que nós vamos construir. Quando eu falo de investir, construir, empreender, eu não falo necessariamente no sentido financeiro, profissional, mas eu falo em tudo na nossa vida. A nossa vida é uma constante construção.
é um constante empreendimento, é um constante evoluir das coisas. E sim, nós queremos sempre caminhar dessa forma. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Esse texto, ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido e ele é muito importante. Eu gosto muito de tratar desse texto. Como diz a própria palavra, ela se renova e ela constantemente tem sido levada adiante, cada vez uma revelação mais poderosa do que a outra. Romanos 12 basicamente diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Romanos 12, 2 fala sobre transformarmos-nos pela renovação da nossa mentalidade, ou seja, uma metanoia, para que a gente possa experimentar as coisas boas que Deus tem preparado para nós. São coisas boas, são coisas poderosas, são coisas maravilhosas. Só que, para nós experimentarmos todas essas coisas, nós precisamos renovar a nossa mente. Cada instrução que nós trazemos aqui é uma oportunidade que nós temos de renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e, por consequência, a nossa forma de agir. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar, consequentemente, a nossa forma de agir, ela será o reflexo da transformação dos nossos pensamentos. E isso vai transformar a nossa realidade. Isso vai transformar a nossa caminhada. Isso vai transformar a nossa vida. Se você tinha uma vida, vou usar esse termo, medíocre, ela possivelmente terá uma oportunidade de ser bem-sucedida. Um dia eu fui medíocre e hoje eu sou bem-sucedido. Tudo por quê? Porque essa transformação, ela veio porque eu renovei minha forma de pensar. Consequentemente, a minha forma de caminhar. Quando nós falamos de 2 princípios para uma vida bem-sucedida, foi uma revelação que Deus me deu há algum tempo atrás. Inclusive, eu já levei essa palavra em um certo tempo para um grupo de pessoas e Deus moveu no meu coração mais uma vez, como uma oportunidade de agora estarmos aqui transmitindo essa ministração, até mesmo gravando, porque essa ministração ela vai estar no YouTube, no nosso canal Nobre Oficial no YouTube e também no Facebook, estar ali gravada. E é uma oportunidade então que nós temos de ter essa ministração, você que está assistindo aí ao vivo, mas você também que está assistindo talvez já offline, já não estamos mais ao vivo, você está tendo uma oportunidade de aprender esses 2 princípios para que a sua vida torne-se bem-sucedida. Então nós acabamos de ler esse texto. Agora nós precisamos extrair desse texto esses 2 princípios. Ou melhor, nós vamos trazer esses 2 princípios como os referenciais para que nós venhamos a viver uma vida bem-sucedida. A nossa vida ela é composta de algumas realidades que nós não podemos fugir. Então, existem coisas na nossa vida que têm um norte obrigatório, tem um sentido obrigatório. Nós temos que seguir aquele caminho para que aconteça determinada situação. Uns escolhem os caminhos errados, os caminhos destrutivos, os caminhos melindrosos, os caminhos de risco, mas um risco não calculado, um risco totalmente incoerente, um risco totalmente indisciplinado e acabam indo para o fundo do poço. Ou, se você quiser dizer melhor, para o inferno. Ou, melhor dizendo, enfim, para o pior lugar onde poderia se escolher. Mas existem também lugares que nós escolhemos caminhar, trajetos que são obrigatórios que nós escolhemos que vão nos levar para caminhos de sucesso, nos tornará bem-sucedidos, nos fará vivermos coisas extraordinárias. Então eu quero falar de 2 princípios, e o primeiro princípio que é obrigatório na nossa vida, você pode até dizer assim, não, eu não vou viver, isso não vai acontecer comigo, mas
até mesmo com aqueles que não quiserem, vai acontecer. Nós vivemos um primeiro princípio, e esse é obrigatório, é o princípio da evolução. Por que eu quero falar primeiro do princípio da evolução? Isso quando nós estamos indo para um lugar bom, um lugar certo. Nós sempre iremos evoluir nas coisas que nós fazemos. A gente evolui em idade, a gente evolui financeiramente, a gente evolui em conhecimento, a gente evolui nos relacionamentos, e isso é natural que aconteça. É obrigatório, não tem como fugirmos disso. Nós vamos evoluir. Temos a tendência de evoluir. Claro que nem tudo evolui da mesma forma. Muitas vezes a gente evolui muito bem nos relacionamentos, mas nas finanças a evolução é bem pequena. E existem proporções para as evoluções. Existem evoluções que acontecem de uma forma que é bem nítido na nossa vida. E essa evolução ela acontece. Vou dar um exemplo. Eu posso evoluir financeiramente. E essa evolução vai mostrar o meu antes e o depois. Mas ao mesmo tempo, o meu lado de relacionamentos, a minha evolução profissional talvez não evolua. Eu não tenho uma evolução na área profissional, talvez eu não evolua no meu casamento, e em outras áreas eu evolua muito bem. Mas a evolução ela sempre vai acontecer. E ela sempre é uma balança. Em determinados momentos nós estamos evoluindo bem numa área, em outras não. E passado um tempo começamos a evoluir muito bem em outra área. E aquelas que anteriormente estávamos evoluindo deixam de evoluir tanto. Porém, todas elas vão evoluir. Olha para a sua vida. Tudo o que aconteceu até agora te levou a uma evolução. Ainda que não haja uma busca incessante por esse crescimento, por esse amadurecimento, por essa evolução, ainda que não haja, talvez até uma mira para a evolução, nós vamos evoluir. Olha para a sua vida. Olha como você era antes. E olha como você é agora. Alguma coisa evoluiu sim. Ainda que você não estudou muito, você aprendeu alguma coisa em termos de conhecimento. Ainda que você não trabalhou horrores e horrores e horrores, alguma coisa você evoluiu financeiramente. Ainda que você não tenha cuidado com extrema importância o seu casamento evoluiu alguma coisa. Talvez não é o satisfatório, mas evoluiu. Ele não é mais a mesma coisa. Porque até com os erros a gente aprende. Até fazendo somente coisas erradas nós estamos aprendendo. E automaticamente a tendência nossa, ainda que a gente erre 1, 2, 3, até mais vezes, nós estamos aprendendo que aquele caminho é errado. E automaticamente nós vamos criar alguma forma de não mais errar. E isso faz com que a gente vá evoluindo. Tem gente que é difícil a evolução. Tem gente que vai errar milhares de vezes. Eu acho que é até por isso que Jesus falou para Pedro que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Porque vai ter gente que vai precisar desse número enorme de perdão. Ou até mais. Por quê? Porque a evolução dessa pessoa não vai ser daquele jeito. Mas sim, ela vai evoluir. Porque quando nós olhamos para o grande finale da vida de uma pessoa, ela está ali numa situação, talvez o último respirar dela, está ali no leito de morte. Com certeza nós vamos ver ali uma pessoa que não só em idade, mas na vida dela ela evoluiu, ela aprendeu. Ali na hora da morte ela vai dizer algumas coisas que vão denunciar essa evolução dela. Ainda que seja assim, o arrependimento. O arrependimento é uma evolução. Muitas coisas saem de dentro de nós que mostram evolução. A gente sabe aquela pessoa que quando era jovem era inconsequente, e aí quando cresce, ela dá uma aliviada e deixa de ser tão inconsequente. Até os inconsequentes, eles evoluem. Quando eles ficam mais velhos, eles já não fazem mais o que faziam. Ou se continuam fazendo, já não fazem mais como faziam antes. Por quê? Porque houve sim uma evolução. Então, quando a gente fala desse primeiro princípio, que é o princípio da evolução, ele é obrigatório. E obrigatório por quê? Porque vai acontecer com todos. Todos vão evoluir. Uns mais, outros menos, mas todos vão evoluir. Todos vão passar pelo crivo da evolução.
Todos vão ter a oportunidade de evoluir. Isso é para todos. Inclusive, até tratando-se das coisas erradas que nós praticamos e fazemos. Nós acabamos evoluindo. Isso é uma consequência. Veja bem, uma pessoa que está no lado do crime, ela consegue evoluir, inclusive, nos seus intentos, nos seus propósitos. A evolução, ela sim, ela é para todos e ela vai acontecer. Agora, cada um vai escolher, né, em que quer evoluir, no que quer evoluir. Então a evolução, ela vai acontecer. E isso é muito bom. A evolução, ela faz com que o imaturo venha a amadurecer. Uns vão amadurecer de uma forma extraordinária, outros vão amadurecer em alguma coisa. Mas a maturidade, ela vai vir. Então a evolução, ela está aí, é para todos e ok. É uma oportunidade, é um princípio que nós vamos viver, que é o princípio da evolução. E a evolução, sim, ela gera coisas boas. É importante a evolução. Uma família evolui, um profissional evolui, um ministério evolui, o seu chamado, dentro do seu chamado você evolui. Você começa engatinhando e você começa a crescer depois. Então todos nós evoluímos. Em todas as áreas nós evoluímos. E isso é, ok, joia, muito bom. Muito bom. A evolução, ela tende a ser um ato, um processo que completam-se ciclos na nossa vida. E a nossa vida, sim, é feita de ciclos. Então, cada ciclo que se encerra demonstra uma evolução nossa. Ainda que seja pequena, ainda que seja grande. Mas o ciclo se encerrou, então nós evoluímos. Só que a evolução, ela tem de ser lenta e gradual. A evolução, ela não acontece de uma vez. Ela acontece gradualmente. Então, quando você olha para uma pessoa e você tem alguma coisa que te desagrada nela, talvez nós queremos que aquela mudança aconteça repentinamente. E não vai acontecer se ela simplesmente trabalhar o princípio da evolução. Se ela simplesmente ficar condicionada ao evoluir das coisas. Você vai ter que ter muita paciência com essa pessoa, ainda que ela lhe desagrade em alguns momentos, com algumas atitudes, com algumas ações, você vai ter que ter muita paciência. Por quê? Vai ter que esperar ela evoluir, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, vai amadurecendo. As bobagens que ela falava com o tempo, e esse tempo vai ser lento e gradual, ela vai deixando de falar as bobagens, ela vai aprendendo com os erros, os acertos, e vai evoluindo. Uma hora, se Deus quiser, ela deixará de falar daquele jeito, de pensar daquele jeito, de agir daquele jeito, porque ela evoluiu. Mas o princípio da evolução, a tendência é ser lenta e gradual a evolução. Mas todos vão evoluir. Esse é um princípio obrigatório. Todos irão evoluir. Eu gosto sempre de falar sobre aquela nossa foto 3x4, lá da época da adolescência. A gente olha aquela foto e olha a foto de hoje. Sim, nós evoluímos, até na imagem. Como era estranho, né? Como nós éramos estranhos quando estávamos tendo como referência aquela imagem nossa e para a imagem de agora. A tendência nossa é sempre gostarmos do agora, porque lá atrás ficou uma referência que, vamos dizer assim, não evoluída. E agora nós evoluímos até na imagem. A gente evolui em tudo, em tudo. A gente aprende. Essa evolução, ela acontece, é obrigatória, é um princípio e é para todos. Deus, ele vê em nós as evoluções. Deus, por ser um Deus misericordioso e paciente, ele sim aprova e ele sim vê como um princípio a evolução nas pessoas. Porque a paciência e a misericórdia são atributos de quem está aguardando uma evolução das coisas. Eu sou paciente e eu tenho misericórdia, ou seja, vou perdoar N vezes. Por quê? Porque eu sei que precisa haver uma evolução na caminhada dele, dela. Então, por isso eu sou misericordioso, por isso eu sou paciente, por isso eu sou longânimo. Porque eu espero a evolução. Então Deus, ele espera em nós evolução. E ele vê em nós evolução. E ele se importa com a nossa evolução.
Só que, como eu disse, a evolução, ainda que você não faça muita coisa, você vai evoluir. Pouco, mas vai. Se você fizer mais coisas, você vai evoluir mais. Se você fizer muita coisa, você vai evoluir mais ainda. Mas sempre, cada um, no seu tempo, da sua forma, do jeito que bem entender. Vai evoluir. O importante é a gente saber que a evolução, ela vai acontecer. E conforme você quiser evoluir, você vai buscar. Você vai correr atrás, você vai se preocupar, você vai se limar, se lixar, né? Passar aquela lixa, tirando os excessos, tirando as arestas e vai evoluindo. Tem gente que está preocupado com a sua evolução e está trabalhando isso. E tem outros que não estão tão preocupados. Mas até os que não estão preocupados também vão evoluir. É algo para todos. É como eu disse, é obrigatório, a evolução vai acontecer. Porém, a evolução, apesar de estar linkada ao aperfeiçoamento, como disse o apóstolo Paulo, né? A nossa ideia é de que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então a gente vai caminhando e evoluindo. Mas a evolução é um dos princípios. Quando a gente acrescenta na palavra evolução, que veio do latim evolutio, quando nós acrescentamos uma letra apenas, que é a letra R, nós vamos para o segundo princípio para uma vida bem-sucedida. Veja bem, apenas uma letra muda todo o contexto, muda toda a realidade e muda todo o princípio. De evolução, nós então agora vamos para a revolução. E eu quero falar desse segundo princípio. A revolução não é para qualquer um. Se a evolução todos viverão, pouco ou muito, mais rapidamente ou bem lentamente, se a evolução é para todos, a revolução não é, é apenas para alguns. E essa revolução, ela vem como um princípio poderoso para que, mesmo evoluindo, a gente possa saber que há uma outra maneira de também crescermos e vivermos uma forma bem-sucedida. Talvez alguns vão escolher caminhar evoluindo. Agora, sempre haverão aqueles que vão querer revolucionar. A evolução, ela é percebida por todos. Todos percebem a evolução. Agora, a revolução, ela é marcante. Uma pessoa que opta por revolucionar a sua história, a sua caminhada, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, essa pessoa, ela vai conseguir revolucionar, vai conseguir mostrar para todos, de uma forma impactante e poderosa, que a escolha dela fez toda a diferença na sua caminhada. Revolução. A revolução, ela começa quando nós questionamos algo em nós. Se você questiona algo em você, algo que você não está satisfeito, algo que você talvez não está gostando, eu vou lhe dar um exemplo. Talvez exista algo que você tem feito e aquilo não está legal, você sabe que poderia ser melhor e você começa a questionar aquilo. Mas por que eu sou assim? Por que eu sempre estou vivendo uma escassez? Por que eu sempre tenho problemas nos meus relacionamentos com minhas namoradas? Com quem eu namoro? Por que eu sempre tenho problemas no meu casamento? Por que eu sempre tenho problemas com os meus filhos? Por que isso? Por que aquilo? Quando eu começo a questionar, e eu, ao identificar ali o problema principal que me faz sempre estar na pindaíba financeira, sempre ter poucos amigos ou nenhum, porque aí eu olho e vejo que tem alguma coisa errada. Quando eu começo a questionar, eu começo a encontrar os motivos. Aquilo que está motivando esse problema. Só que isso não basta. Não basta eu encontrar o problema. Eu preciso, ao questionar e identificar o problema, eu preciso combater o problema.
E para combater, eu me posiciono e falo, agora é guerra. Agora é guerra. Agora eu vou para cima. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar a situação do meu casamento. Eu vou mudar a situação do problema que eu estou tendo com o meu filho. Eu vou mudar a situação que eu estou tendo profissionalmente. Essa realidade minha financeira eu não aceito mais. Eu vou mudar, ou seja, eu questiono, eu identifico o problema e eu me posiciono para mudar. Quando eu me posiciono para mudar e trabalho isso em mim, eu revoluciono a minha situação. Revolucionar é totalmente diferente da evolução. Por isso que se a evolução é para todos, a revolução é para alguns. Muitos vão ficar satisfeitos com a evolução. Inclusive a evolução tende a nos levar para um lugar de descanso, uma zona de conforto. A evolução tende, por ser gradual e lenta, sempre nos levar por caminhos de satisfação, comodismo, acômodo, zonas de conforto, onde muitas vezes a gente para por tempos, estagna por tempos, para depois continuar evoluindo. Claro, a gente vai evoluir, mas muitas vezes, entre uma evolução e outra, a gente tem os pauses. A gente pausa, e esse pause não é legal. Agora, quando nós olhamos para esse segundo princípio, que é o princípio da revolução, e aí nós enxergamos um grupo de pessoas que vive revoluções. Nós olhamos para essas pessoas, primeiro elas questionam, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo aquela situação? Por que aquele problema? Por quê? Porque então vem o questionamento. Talvez você está agora sendo ministrado, assistindo essa ministração, e é uma oportunidade que você tem, movido aí pelo Espírito Santo, de olhar para si e você sabe o que está precisando acontecer. Você sabe qual é a situação aí que está te incomodando. Aquela situação que talvez não está te trazendo ali aquela satisfação, sabe? Aquela realização. Você sabe as áreas que poderiam ser melhores. E aí então nós olhamos para essa área e nós perguntamos, mas por que está assim? E aí a gente vai identificar. Quando você identificar, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai dar uma poderosa força aí, vai te refrescar a memória, vai tocar o teu coração, vai usar pessoas, vai usar uma transmissão, e você vai entender o porquê que você talvez não tem pessoas com você, talvez é uma ira, você é uma pessoa insuportável, talvez você é uma pessoa chata, ignorante, soberba, orgulhosa, orgulhoso, turrão, turrona, uma pessoa mal educada. Olha, a gente começa a achar um monte de coisas. E então isso provavelmente é o fator que motiva o afastamento das pessoas. Então assim, veja bem, talvez a rejeição que está acontecendo contigo, talvez esse afastamento está relacionado a essas situações. Então eu olho para dentro de mim e identifico, realmente, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Legal, é bom reconhecer. Primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Eu sou uma pessoa muito isso, muito aquilo. Então, quando nós identificamos, é o primeiro passo. Feito isso, eu me posiciono para trabalhar isso em mim e gerar mudança. Só que assim, gente, é uma coisa assim, é coisa de você levantar aí do sofá e falar, é agora. Porque a evolução, ela acontece gradualmente, de forma lenta. A revolução pula do sofá e fala, é agora. É agora que vai mudar a minha realidade. É agora que as coisas vão andar. É agora que as coisas vão para frente. É agora que eu vou viver coisas extraordinárias. É agora que eu vou ter pessoas comigo. É agora que minhas finanças vão mudar. É agora que meu casamento vai ressuscitar. É agora que eu, como profissional, vou para um nível alto de comprometimento. Automaticamente, tudo aquilo que eu me posiciono de uma forma a semear diferente, a minha colheita automaticamente vai ser diferente. O meu posicionamento vai refletir na minha colheita. E isso vai gerar uma revolução. O princípio da revolução é um princípio que
ele é gerado pelo questionamento. Olha só, o que você aceita, você defende. Se existem coisas que você está vendo na sua vida, e um exemplo, uma pessoa que aceitou a enfermidade, pode perceber, ela vai defender a enfermidade dela. Uma pessoa que aceitou que ela é orgulhosa, ela vai defender o orgulho dela. Uma pessoa que aceitou que ela é uma pessoa, ela não é generosa, ela é uma pessoa, sabe, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que não compartilha, não reparte, ela é uma pessoa mesquinha, ela vai defender aquilo. Então aquilo que você aceita, você defende. Então tem muitas coisas que a gente tem que deixar de aceitar na nossa vida. Você identificou isso em você? Deixa de aceitar. É uma forma de, ao questionar e identificar o problema, então deixa de aceitar essa realidade sua. Você deixando de aceitar, você vai deixar de defender. Para de defender as coisas que te atrapalham. Para de defender as coisas que te levam a um decrescimento. Para de defender. E para parar de defender, deixa de aceitar. E aí então você se abre para se posicionar e revolucionar a sua história. Sabe, eu oro e profetizo que a sua história, ela vai sofrer uma reviravolta. Você pode sim viver o princípio obrigatório da evolução. Muitos, inclusive, nasceram e morreram e só evoluíram. Nunca revolucionaram nada na sua vida. Só que assim, se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Êxodo, lá no capítulo 6, mais ou menos, você vai ver que lá tem a genealogia de uma família, família de Arão. Vou dar um exemplo. Ali ele começa a falar de vários nomes. A genealogia mostra exatamente a origem de cada um. Mostra fulano que nasceu de Beltrano, que depois casou-se com Ciclano, e foi indo e conta a história de cada um. Você vai ver milhares, centenas de nomes. Mas sempre serão apenas nomes. Sempre serão apenas mais um. A genealogia fala de um monte de pessoas, mas são todas desconhecidas, todas praticamente anônimas. Sabe por quê? Provavelmente foram pessoas que tiveram suas famílias, provavelmente foram pessoas que tiveram as suas conquistas, provavelmente foram pessoas que compraram, venderam, que aprenderam, que cresceram, evoluíram, provavelmente. Mas você percebe que ninguém fala delas. Se nós formos ler a genealogia, se torna até cansativo. São vários nomes. Só que você percebe que ninguém fala delas. Ninguém se reporta a elas como uma referência. É exatamente isso. Quem vive uma evolução, simplesmente o princípio da evolução, se tornará apenas mais um. Automaticamente, ela vai ser uma pessoa como todas optam ser. Vai crescer, vai evoluir, vai ter ali suas conquistas, vai ter ali suas formas de viver. Melhorou aqui, piorou um pouquinho ali, mas depois melhorou na outra área, vai indo devagarinho e sempre, aquele passinho, mas você vai estar no meio de um grupo que ele é seleto, é o grupo dos anônimos. Agora, quando você fala em viver o princípio da revolução, você se destaca daquele grupo. Você é pinçado, você é colocado num outro lugar. Você sai do contexto e você vira o título do texto. Você sai do ser meramente parte da história e se torna a história. Você sai simplesmente das pontuações, vírgulas que estão ali naquele texto, aquilo que todo mundo passa o olho e não acha nada demais, e você é colocado no lugar de honra. Por quê? Porque você foi aquele que originou a história, você foi aquele que revolucionou a situação, você revolucionou o cenário, você revolucionou a família, você revolucionou a cidade, você revolucionou o ministério, você revolucionou o chamado. Quando nós falamos de Paulo, nós sabemos quem é Paulo.
Ainda que nós não tenhamos conhecido ele visualmente como pessoa, nós sabemos quem é Paulo. Sabe por quê? Porque ele optou pelo princípio da revolução. Talvez se ele não tivesse optado por viver o princípio da revolução, ele teria evoluído, crescido, tido a vida dele. Mas, com certeza, de tudo que ele nos ensina, por aquilo que ele optou, viver uma revolução, com certeza nós não teríamos aprendido. Se nós hoje citamos o nome de Paulo, e hoje ela é referência, Romanos 12:2 é a referência da nossa instrução, é porque Paulo, ele optou viver o princípio da revolução. Existem tantas outras pessoas que optaram viver uma vida, o princípio da revolução. Posso dizer aqui Jacó, Abraão, Noé, Pedro, Gideão. Gideão é clássico, né? Ele estava vivendo ali aquela vida medíocre, até evoluía. Estava ali malhando trigo no lagar, escondido dos filisteus. O anjo aparece para ele e fala: homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele olha, né, com aquele jeito comiserável dele e fala: eu sou o menor da casa dos meus pais. E depois o anjo começa a trabalhar no coração dele, dizendo assim: ei, não dá para viver só essa mera evolução, você tem que alcançar o outro princípio, porque se a evolução é obrigatória, a revolução ela é opcional. Nós temos que escolher revolucionar. E ali o anjo começou a trabalhar no coração dele: ei, vamos revolucionar essa situação. Você é mais do que você pode imaginar. O Senhor é contigo, Ele vai te ajudar. Eis que Ele é poderoso para te tirar dessa situação. E Gideão ali, ele pensando dentro dele assim: ah não, do jeito que tá, por mais difícil que esteja, tá bom, a gente vai levando a vida do jeito que é, do jeito que dá, a gente vai conduzindo. E o anjo tentando mudar a mente dele: ei, muda sua mente, filho, você é melhor do que pode imaginar, dá para ir mais, dá para você ser o herói de uma nação, dá para você se tornar um juiz de uma nação, dá para você ser muito mais do que você está imaginando. E ele queria ficar naquela zona: não, do jeito que tá bom, a gente vai indo, né? O ano que vem vai ser melhor do que esse, dessa vez os filisteus não vão nos saquear, eu acredito que a gente vai conseguir aqui pegar essa nossa semeadura aqui, esse nosso plantio, e vai ser melhor do que ano passado, e a gente vai indo, e o anjo ali sai dessa mentalidade, sai desse lugar, ei, e o anjo começou a cutucar ele, falando: ei, vai mais, vai além, tem muito mais, não fica nisso que é obrigatório, vai para aquilo que é opcional, mas você tem que escolher. E aí Gideão, então, começou a entender, e fazendo provas com Deus, a hora que ele se viu, ele estava vencendo um exército de dezenas de milhares de soldados com apenas 300 homens. Ele viveu uma revolução. E então aquele que não era nada, era apenas mais um, ele se tornou referência. Ele se tornou referência. Sabe, Deus, Ele quer nos colocar num ambiente de referência para alimentar a fé do nosso próximo. Então esses dois princípios, sendo um obrigatório e outro é opcional, ei, ainda que você venha viver uma vida de revolução, é o que eu profetizo na tua vida, que você vai viver revolução nesse tempo, você não deixará de viver a evolução. Você vai evoluir. Só que a evolução, apesar de ser lenta e aperfeiçoar a gente e completar ciclos, ela não é aquilo que Deus quer para nós. Ele quer que a gente viva essa revolução. Sabe, Deus tem precisado de mais heróis na fé. Deus tem precisado de mais pessoas que, à semelhança de tantos esses outros que eu já citei aqui, possam dar continuidade naquilo que esses começaram. Nós somos seres geracionais. Quando nós geramos um filho, é para que seja dada continuidade naquilo que foi começado por nós. E se Deus um dia começou, Ele precisa que outros continuem. E esses que continuarão precisam ter um perfil tão poderoso quanto daqueles que começaram. Você está entendendo? Ei, e para isso você precisa se posicionar para viver essa revolução.
Deus precisa de pessoas prósperas financeiramente. Deus precisa de pessoas poderosas profissionalmente. Deus precisa de pessoas referenciais no casamento. Deus quer que todos nós sejamos muito bem-sucedidos. Só que a revolução, por ser opcional, tem que partir da gente. O que não falta é argumento de Deus para dizer que nós somos capazes. O que não falta é palavras citadas na Bíblia para dizer que nós tudo podemos, que somos mais que vencedores. O que não falta é incentivo de Deus para que a gente levante e vá. O que não falta da parte de Deus é condicionamentos e até ajudas para que a gente viva essa revolução. É o que Ele quer. Ah, seria tão ótimo se todos entendessem isso e vivessem essa revolução. Mas nós temos que nos posicionar. Então vamos lá. Primeiro, precisamos questionar. Depois temos que identificar em nós. Então vamos lá, eu questiono, por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que está sendo assim? Questionei. Identifiquei o porquê. O porquê que as pessoas se afastam de mim, o porquê que eu não consigo me dar bem com meu filho, o porquê que profissionalmente eu não consigo parar num lugar, vivo de galho em galho, eu não estabilizo profissionalmente. Eu consigo identificar então o porquê que eu vivo enfermo, o porquê disso, identifiquei o porquê. Agora então eu me posiciono, eu não aceito porque aquilo que eu aceito eu defendo, então deixo de aceitar aquilo na minha vida e busco me posicionar, ou seja, eu revoluciono a minha história. Então aquilo que eu estava vivendo, eu não me pertence mais, eu vou viver agora diferente. Vou buscar o oposto disso. Eu vou buscar ser aquilo que eu quero ser, aquilo que é o meu desejo, aquilo que é o meu sonho, custe o que custar. Sai da frente que eu estou passando. E aí então eu revoluciono a minha história. Quando eu revoluciono a minha história, eu saio daquele emaranhado em que a maioria escolhe ficar e sou colocado num lugar de honra. Um lugar que Deus quer nos colocar. É por isso que Deus sempre fala que nós não nascemos para ser cauda, ou seja, não nascemos para ficar atrás, nós nascemos para ser cabeça, ou seja, ficarmos à frente da miséria, à frente da rejeição, à frente do medo, à frente de todas essas coisas que nos atrapalham, nos impedem de ir adiante. Talvez você está vivendo e escolheu viver apenas o princípio da evolução. Eu lhe convido para buscar algo mais excelente. Viva uma revolução. Porque evolução, ok. Você talvez possa até dizer assim, não está errado, mas também não está bem. Você não está errada, mas também não está dentro daquilo que poderia estar, que tem muito mais aí, gente. E é o que Deus quer. Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade. E qual é? É que você fique aí, eu estou evoluindo, mas estou frustrado, frustrada. Eu estou evoluindo, deu uma melhorada de lá para cá, mas eu estou aqui, só reclamo, só lamento, só murmuro. Então calma aí. Isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por mais que você veio crescendo de 10 anos para cá? Isso é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Claro que não! O que Ele quer é muito mais, o que Ele tem é muito mais. Se Ele fala assim, tudo é possível ao que crê, Ele não disse algumas coisas serão possíveis ao que crê. Ele disse tudo. Tudo é uma palavra muito forte, mas nós temos que entender e tomar posse dela e revolucionar a nossa vida. Sai desse lugar que limita a sua visão. Sai desse lugar que te coloca dentro de um grupo de mais do mesmo, daqueles que escolheram aquilo. Você não escolheu aquilo, você escolheu algo exato. Você não tem que escolher qualquer coisa. Você tem que escolher o que você quer. A palavra de Deus diz que os jovens correrão e se cansarão, caminharão e se fadigarão. Está em Isaías. Aí a palavra continua dizendo assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, se Deus nos vê como águias, nós temos que escolher o que vamos comer e não comer o que tem. Nós temos que escolher aonde vamos chegar com o nosso voo e não chegar aonde der. Nós temos que nos posicionar segundo a visão de Deus. E a visão de Deus é extraordinariamente. Os sonhos de Deus, os meus pensamentos, ele fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. A palavra diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para o bem daqueles que o amam. Você entende que são coisas muito poderosas que simplesmente evoluindo a gente não vai alcançar. A gente tem que viver revolução. Então são dois princípios. Um, você vai viver querendo ou não. Agora o outro você tem que escolher viver. Sai desse lugar aí e revoluciona a sua história. O Senhor será contigo e vai te ajudar nessa caminhada. E eu profetizo nesse tempo que essa revolução está alcançando agora onde você estiver. Que você vive essa revolução. Saia desse lugar. Saia desse lugar de deserto. Saia desse vale de ossos secos. Saia desse lugar de escassez. Coloque-se no lugar de abundância. Torna-te bem-sucedido. Seja um revolucionário da sua geração. Seja um Daniel da sua geração. Seja um Jeremias da sua geração. Seja alguém que vai marcar a história dentro da tua casa. Deixa um legado para os teus filhos. Ei, os teus filhos não merecem essa história medíocre que talvez você está escrevendo. Uma mera história de evolução que não empolga ninguém. Ei, nós precisamos empolgar as pessoas. Você precisa empolgar as pessoas. Você precisa que as pessoas olhem para você e se empolguem e elas também comecem a revolucionar a sua história. Eu deixo essa palavra para o seu coração e profetizo em nome de Jesus Cristo. Profetizo que você vai viver essa revolução poderosa na tua vida. Não te faltará oportunidades para isso. Hoje essa palavra ela veio para arrebentar com a boca do balão, entrar no teu coração, te dar um chacoalhão e você vai começar a questionar os porquês. Identificar e se posicionar para a mudança. Vai continuar vivendo a evolução, o princípio da evolução. Mas só que você vai olhar para a revolução. Você vai acrescentar uma letra que vai mudar toda a sua história. Só que essa uma letra, ela requer esse posicionamento, esse compromisso, essa mudança de mente, de mentalidade, essa metanoia. Ela requer que você não seja mais o mesmo. Ela requer que você entenda que quem está falando contigo é o Espírito Santo. Ela requer que você se coloque num ambiente de glória, num ambiente de unção de Deus. Ela quer que você deixe de ser meramente uma pessoa religiosa e torne-se uma pessoa extraordinariamente usada por fé, como foi Abraão, como foi Moisés e tantos outros. Olhavam para Noé e diziam, esse é louco, está construindo um barco se não cai uma gota. E vem me dizer que vai ter uma enxurrada e vai ter que ter barco. Pois é, pois bem, sendo assim, ele o fez. Não negou a sua fé extraordinária. E ele deixou de ser um anônimo e passou a ser um referencial que revolucionou a história. Que essa palavra encontre guarita no seu coração. Que ela te abençoe e que você vá para horizontes que Deus tem preparado para você. No nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te leve a esse tempo de revolução e a glória dele faça de ti a pessoa mais conhecida desse tempo. No nome de Jesus Cristo, amém.